Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Investindo com Lucas. Meu nome é Lucas Canavarro, criador do canal Investindo com Lucas. E olha que negócio louco que aconteceu. Taxa Selic subindo, tal, variações da Selic. E eu sei que muitos de vocês têm grandes dificuldades em entender o que é essa taxa e como que ela funciona. E coincidiu justamente de eu ter gravado uma aula pro meu método, pro meu treinamento, o método Investindo com Lucas. Fica comigo aqui que eu prometo que não é merchan, tá? Foi realmente uma coincidência. Eu tava aqui justamente revisando uma aula que o meu editor mandou pra mim, a aula sobre taxa Selic. E pois é, essa aula ela ficou tão boa, mas tão boa, que virou uma utilidade pública. E eu falei, não, eu não vou deixar essa aula só dentro do curso, é uma utilidade pública, eu vou colocar publicamente lá no meu YouTube. E nessa aula a gente vai entender tudo sobre a taxa básica de juros Selic, como que ela impacta a sua vida. Bom, então vocês vão ter uma pequena amostra de como que é uma aula dentro do método Investindo com Lucas. Aproveitem. Porque eu não vou cortar absolutamente nada, vai ser a aula do jeito que ela é. Fechou? Então aproveita a aula. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo a mais uma aula do Método Investindo com Lucas. Pois é, eu decidi transformar essa aula aqui numa aula opcional para a gente entender de fato o que é Selic, como que funciona essa oscilação da taxa básica de juros, qual a diferença entre Selic Meta, Selic Over, taxa CDI, como que a Selic é definida, como que ela afeta a sua vida, como que ela pode influenciar a inflação do Brasil e também como que ela impacta em bolsa de valores. Essa aula são conceitos, na verdade, um pouco mais voltados para a economia, tem um pouco de parte técnica também bancária, financeira, mas é muito mais do conceito de economia. Então eu vou passar aqui para você, mas se você não tiver interesse em saber sobre esse conteúdo, você pode pular para a próxima aula, porque não vai impactar a metodologia aqui da forma como a gente entende os investimentos ou até mesmo como a gente vai estruturar a carteira blindada. Agora, se você decidir ficar por aqui, pode ter certeza que você vai entender o que é Selic, como que ela funciona, como que ela pode afetar a sua vida e os seus investimentos. Bom, então vamos lá, vamos para a tela do computador para a gente já entender aqui um pouquinho sobre a taxa Selic. Primeiro, o que significa essa sigla doida aqui, Selic? Na prática, significa Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Na prática, isso aqui é um sistema online digital totalmente virtual hoje em dia e vai fazer o quê? Vai armazenar títulos públicos e outros tipos de investimentos também. E a taxa Selic, na prática, ela é o que a gente chama de taxa básica de juros. É como se fosse o juros base do Brasil, vamos falar assim. Antes de existir qualquer outro juros, para existir esses outros juros, eles têm que estar balizados normalmente em taxa Selic. Bom, essa taxa Selic, na verdade, ela é definida pelo Banco Central. Ela serve como um mecanismo de controle de inflação e também serve como um mecanismo de taxa de empréstimos de um banco para o outro. Pois é, o banco ele tem um mínimo compulsório positivo para ele fechar no fim do dia. Ele não pode fechar com saldo negativo no fim do dia. Afinal, o banco ele concede empréstimo, tem pessoas depositando dinheiro no banco, tem pessoas resgatando dinheiro ali fazendo saques. Pois é, o banco ele não pode fechar com esse caixa do dia negativo, é um mínimo compulsório obrigatório pelo Banco Central. E se ele fechar com esse caixa negativo, o que ele tem que fazer? Se ele fechar com esse caixa abaixo do mínimo, um banco pode pegar empréstimo com outro banco para justamente suprir aquela falta de dinheiro que ele teve. E esses empréstimos, na verdade, eles são de um dia. Eles têm prazos de um dia, como se eu fizesse um contrato hoje para você me pagar amanhã e amanhã você tem que me honrar com esse contrato. Só que seria muito fácil, né? Eu pego 2 bilhões emprestado com outro banco, por exemplo, falo que vou pagar amanhã e não pago. Como que funciona isso? Tem que ter uma garantia? Pois é, e é justamente aí que entra o negócio da Selic. Esses empréstimos de um banco para o outro são justamente lastreados em títulos públicos do governo. Afinal, o governo ele emite títulos de dívidas que nós podemos comprar, nós investidores, normalmente investidores institucionais compram esses títulos grandes, tal, são títulos de 10 mil reais cada um. Então o que acontece? O governo ele vai ter o compromisso de pagar naquela data pré-definida, normalmente em Tesouro Selic, por exemplo, ou títulos públicos federais é o que a gente pode chamar. E aí o banco 1 tá precisando de empréstimo, ele pede pro banco 2, só que aí o banco 2 ele vai falar o seguinte, cara, qual que é a garantia disso? Quem garante que você vai me pagar? Ah, e esse banco 1, ele faz o quê? Ele deixa na mão do banco 2, que emprestou dinheiro, justamente aí os títulos públicos federais no mesmo valor. E aí funciona assim, no dia seguinte, o banco 1 ele paga o empréstimo pro banco 2 e o banco 2 devolve a garantia pro banco 1. E assim funciona, são empréstimos de um dia para o outro. Aí se no dia seguinte de novo, esse banco 1 fechar no negativo, ele vai pedir mais empréstimo para o banco 1. E esses empréstimos são pagos dia após dia. Então, resumindo, o que é e para que serve essa taxa Selic? Bom, basicamente ela foi criada tanto para controle de inflação, que a gente já vai entender como funciona isso, e também para esses empréstimos de um dia para o outro, para bancos que são lastreados em títulos públicos. Show de bola! Agora, como que essa Selic é definida? Afinal, a gente entra aqui no site do Banco Central e a gente consegue ver em tempo real quanto que está essa taxa aqui. Ela está em 5,25% ao ano, mas nem sempre foi assim. Por exemplo, no mês de março de 2021, ela estava em 2%.
6% ao ano, enquanto hoje ela está na casa dos 5,25% ao ano. Como que é definido isso aqui? Na prática, a cada 40 dias acontecem reuniões do Copom, o famoso aí Comitê de Políticas Monetárias. Olha só, o Copom, Comitê de Políticas Monetárias, ele é um órgão do Banco Central, então eles fazem as reuniões lá e tal a cada 45 dias e é definido justamente a nova taxa Selic. Como que eles chegam nessa nova taxa? Bom, vai depender de vários fatores econômicos, políticos, inflação, como que tá as perspectivas para o Brasil. Aí são vários economistas lá, tem Ministério da Economia, vai um monte de galera lá, eles fazem a reuniãozinha e eles trocam isso a cada 45 dias, ou se já tiver num nível satisfatório, eles vão manter. Bom, então é basicamente assim, ela é definida pelo Copom a cada 45 dias, onde acontecem essas reuniões. Copom aí que é o Comitê de Políticas Monetárias do Banco Central. E justamente nesse empréstimo de um dia para o outro do banco é cobrada a taxa Selic. Na prática a gente vai ver que existe a Selic Meta e existe a Selic Over, também existe a taxa DI. A gente já vai entender um pouquinho melhor sobre eles. Mas a Selic ela é cobrada nesses empréstimos de um dia para o outro, de um banco para o outro. Bom, e na prática, como que o Copom, como que o Comitê de Políticas Monetárias do Banco Central consegue mexer nessa taxa? Porque hoje ela está na casa dos 5,25. Como que ele faz essa taxa subir? Bom, na prática o Banco Central ele não impõe uma nova taxa, por isso que existe a Selic Meta e a Selic Over. O que o Banco Central, na verdade, faz é mudar a Selic Meta. Na prática, o Banco Central ele não muda diretamente a taxa Selic. O que ele faz é influenciar o mercado comprando e vendendo títulos de forma que ele consegue influenciar o preço daqueles títulos. No caso aí falando de Tesouro Selic, ou no caso aí as letras financeiras do Tesouro. Pois é, então na prática o governo ele impacta na Selic Meta comprando e vendendo títulos e isso vai originar a Selic Over, que a gente já vai entender. Bom, e hoje a gente está vendo aí que a taxa, no dia que eu gravo esse vídeo, ele está na casa aí dos 5,25% ao ano, o que daqui a alguns dias já pode mudar. Então, se você está assistindo essa aula, Selic está 7, 8, 9, 10, não interessa, os conceitos aqui funcionam da mesma forma. Agora, a taxa Selic está nessa casa aqui dos 5,25% ao ano. Vamos supor que o título custasse R$ 950 para lá daqui um ano, 12 meses, por exemplo. Vamos supor que o vencimento dele fosse para daqui 12 meses, para ele entregar um valor de R$ 1.000 lá no final. Independente do que acontecer, ele vai te entregar R$ 1.000. Se a gente fizer essa conta aqui jogando 5,25% em cima dos R$ 950, olha que negócio engraçado que vai acontecer. 950 multiplicado aí por 1,0525 dá justamente aí muito próximo dos R$ 1.000. E daria essa taxa de 5,25%. Agora, vamos supor que o governo queira aumentar essa taxa. O que ele vai precisar fazer? Se lá no final esse título público federal do governo vai entregar R$ 1.000, o governo vai ter que fazer esse título ficar mais barato. Ele vai ter que desvalorizar esse título federal. E como que ele faz isso? Bom, é o Banco Central. Ele tem a maior posse de títulos públicos do governo. Ele pode tanto comprar títulos numa quantidade absurda que influencia o mercado, quanto também ele pode vender títulos de forma absurda que também influencia o mercado. Como que ele faz se ele quiser subir essa taxa aqui? Vamos supor que ele quer influenciar essa taxa aqui para na prática ela subir para 6% e a gente já vai entender o porquê subir ou baixar essa taxa, pode ficar tranquilo. Mas vamos lá, vamos supor que ele quisesse que essa taxa subisse para 6% ao ano, por exemplo. Se lá no final esse título vai ter que entregar os mesmos R$ 1.000, o governo ele vai vender esses títulos no mercado. A gente sabe que existe a lei da oferta e da demanda. Conforme um bem fica muito abundante, ele tende a ter menos valor. Então o governo faz o quê? Ele injeta títulos públicos no mercado, fazendo como? Vendendo na prática no mercado aberto ali de títulos, fazendo com que tenha muito mais títulos públicos do governo em circulação. Isso faz com que o preço deles caia. Da mesma forma que se muitas pessoas vendem as ações, elas caem de preço também, é oferta e demanda. Se o governo vender títulos a ponto que esse título caia para, por exemplo, R$ 943, para lá no final entregar os mesmos R$ 1.000, na prática a gente acabou de ver uma subida na taxa de juros, porque você vai pagar mais barato pelo mesmo dinheiro final. Então, automaticamente, esse título ele passa a entregar 6% ao ano. Quer fazer a prova aqui? Ó, só fazer 943 multiplicados por 1,06, que chega justamente aí próximo dos R$ 1.000. Então é assim que o governo consegue impactar a taxa de juros. Agora, se ele quisesse baixar essa taxa de juros, como que ele faria? É só ele fazer o contrário. Ele vai lá no mercado de títulos públicos, vai comprar títulos públicos ali no Banco Central, de forma que vai ter uma escassez no mercado de títulos públicos, fazendo com que o preço suba. Vamos supor que ele quisesse que essa taxa subisse para 3%. Basta fazer os R$ 1.000 divididos aí por 1,03. Esse título teria que subir para R$ 970,87 para na prática entregar os mesmos R$ 1.000 lá na frente. Isso daria uma taxa de juros de 3%. Aqui eu estou fazendo só para você ter uma base, mas é mais ou menos assim que o governo consegue controlar. Se eu tacar 3% em cima desses 970, que é o preço do título, ele vai dar os mesmos R$ 1.000 lá na frente. Olha só, 970,87 vezes 1,03, tá lá, R$ 999,99, que é os R$ 1.000 aí, justamente. Então é assim que o governo consegue, tanto para
subir a taxa, quanto também para reduzir a taxa. Pois é, se ele quer subir a taxa, ele vai fazer o quê? Ele vai vender títulos públicos, fazendo com que eles fiquem mais baratos. Se ele quiser reduzir a taxa, ele vai comprar títulos públicos, fazendo com que eles fiquem mais caros e consequentemente, reduzindo essa taxa. E aí, justamente, entrega essa diferença. Se tem uma diferença de preço, se está pagando mais barato para o mesmo dinheiro final, dá uma rentabilidade maior. Agora, se está pagando mais caro pelo mesmo dinheiro final, você está tendo uma rentabilidade menor. É o mais simples a se pensar e é assim que funciona. Agora, como que a Selic afeta de fato a sua vida? Porque, beleza, muda ali a taxa da Selic, do Copom, não sei o quê, mas como que isso impacta diretamente na sua vida? Bom, na prática, a Selic ela impacta na sua vida de duas grandes formas. Na verdade, são três, mas a terceira a gente vai ver depois. Primeiro, ela impacta diretamente no preço dos empréstimos da população. Pois é, quanto mais longo for o empréstimo, maior a incerteza da pessoa pagar o empréstimo e maior a taxa de juros por conta da imprevisibilidade. Por exemplo, você vai pegar um empréstimo de hoje para amanhã, é uma taxa baixinha. Agora, você vai pegar um empréstimo para 30 anos, por exemplo, dependendo da fonte de renda que você vai usar, os juros vão ser bem mais altos. Ou então, quanto mais risco você tem de não pagar, maiores vão ser os juros. Quanto mais previsibilidade de você pagar, menores vão ser esses juros. E como a gente está falando de títulos públicos do governo, que são balizados aí pelo Banco Central, pelo Tesouro Nacional, Conselho Monetário Nacional, é meio que a maior garantia que existe de você receber o seu dinheiro de volta. Por isso que todas as outras taxas de juros vão ser maiores do que a taxa Selic, porque a Selic é a base, é como se fosse ali a base da pirâmide. Conforme a gente vai evoluindo em prazos e evoluindo em risco, o preço de empréstimos vai ficando mais caro. No caso da Selic, é um empréstimo de um dia, então é um empréstimo de baixíssimo risco, inclusive feito de um banco para o outro, ou do Tesouro Nacional para algum investidor, bem tranquilo, e conforme o risco e o prazo aumentam, maiores vão ser os juros cobrados aí por conta da incerteza envolvida. Agora, como que isso impacta nos juros do Brasil? Pois é, se os juros do Brasil estão num patamar mínimo e eu tenho um investimento ou um empréstimo mais arriscado do que esse patamar mínimo, que é o mais seguro, o próprio mercado, as próprias empresas financeiras e bancos, eles vão embutindo esses aumentos aí da Selic no próprio preço dos empréstimos dele. Por quê? Se a Selic está muito baixinha e o banco está cobrando um empréstimo absurdo lá, não está condizente. As pessoas vão começar a buscar outras formas de empréstimos ali, justamente porque a Selic está balizando isso. Então o próprio mercado se precifica de forma que Selic cai, os juros do Brasil inteiro tendem a cair. Selic sobe, os juros do Brasil inteiro tendem a subir. Isso aí vai impactar financiamento, consignado, empréstimo, cartão de crédito, cheque especial, vários tipos de juros que as pessoas pagam no Brasil. E por que um consignado tem uma taxa de juros muito mais baixa do que um empréstimo? É porque o consignado ele já desconta direto na renda da pessoa, direto no salário dela, principalmente se ela for um servidor público. Pegando o empréstimo consignado, ela vai pagar uma taxa de juros muito baixa, talvez um pouco acima da Selic, mas ainda assim muito baixa. Por quê? Porque está descontando direto do salário de um servidor público, não tem como a pessoa ter a opção de não pagar, está descontando direto na folha de pagamento dela. Tem muito mais previsibilidade de pagamento, então é um juros baixo. Agora, quando a gente está falando de um cartão de crédito, de um cheque especial, de um financiamento que tem juros bem mais altos, não tem toda essa previsibilidade, porque a pessoa pode simplesmente não pagar. E só lá Deus sabe quando ela vai pagar. Por isso que normalmente cheque especial, cartão de crédito tem juros muito altos, porque tem imprevisibilidade muito grande. Então o banco faz o quê? Para não ter prejuízo dos caloteiros, ele põe uns juros altos, porque os caloteiros já não vão pagar mesmo. Quem paga compensa todos esses prejuízos que os caloteiros deram. Por isso que os juros flutuam assim. Agora, Selic sobe, os juros do Brasil inteiro tendem a subir. Selic cai, os juros do Brasil inteiro tendem a cair. Além também de não impactar somente a parte de juros do Brasil, ela impacta também a parte de investimentos. Pois é, você que vai fazer investimentos lá, principalmente em renda fixa, tesouro, CDBs, coisa que a gente vai ver um pouquinho mais pra frente aqui na parte de renda fixa, a taxa Selic também impacta vários tipos de investimentos, a gente já vai entender como. Pois é, então é assim que a taxa Selic impacta a sua vida no dia a dia. Claro que se você não pega empréstimos, nada do tipo, aí quase não vai impactar. Agora, vai impactar a sua parte de renda fixa, principalmente aí Tesouro Selic e rendas fixas balizadas em CDI, coisa que a gente vai ver mais pra frente aqui ao longo desse curso de renda fixa. Agora, um dos principais mecanismos que a Selic controla é justamente a inflação. Inflação que a gente já viu que é o aumento dos preços. Pois é, todo ano o celular fica mais caro, o iPhone fica mais caro, o microfone, tudo vai ficando mais caro, a moeda vai desvalorizando como um todo. E justamente a Selic, ela é um mecanismo para tentar segurar um pouco o aumento de inflação. É uma linha muito tênue entre você aumentar demais a Selic para controlar a inflação ou você diminuir demais a Selic para controlar a inflação. Por quê? Como que de fato a gente mexendo na Selic, a gente controla a inflação? Na verdade, não é a gente que mexe, né? São os órgãos governamentais do governo. Se é governamental, já é do governo. Bom, vamos pegar um exemplo aqui de um caso de como que a Selic pode reduzir a inflação. Vamos supor que tem um produto, sei lá, eu vou usar aqui um celular, a gente sabe que o celular não custa mais R$1.000, mas vamos supor que é um celular de R$1.000. E vamos supor que todo mês tem 10 pessoas dispostas a comprar esse celular. Supondo aí que a taxa de juros está na casa dos 5,25% ao ano. Claro que conforme a gente está falando de parcelar um celular, por exemplo, não é exatamente a Selic que a gente vai pagar. Aí a gente já está falando
de taxa de juros de empréstimo, de financiamento, é uma taxa um pouquinho mais alta do que isso aqui, mas como é um empréstimo de curto prazo, ali 12 meses, normalmente não é um juros tão abusivo. Então beleza, tem um celular de R$1.000, tem 10 pessoas todo mês que compra ele, e a taxa de juros tá isso aqui. Conforme passa um outro mês, vão ter 12 pessoas querendo comprar. Beleza, o que o dono vai fazer? Ele vai tentar vender um pouquinho mais caro. E aqui a gente já começa a perceber inflação, de forma que a demanda tá aumentando mais do que a produção de celulares, que a gente sabe, se tem muito mais demanda do que oferta de alguma coisa, o preço daquilo sobe. Agora, se a demanda acompanha o aumento de oferta, ou seja, beleza, o número de pessoas querendo comprar celular está subindo, mas o número de celulares fabricados também está subindo, o preço tende a se manter ali de acordo com oferta e demanda. Agora, a economia não está gerando tanto resultado. O PIB do Brasil não está crescendo tanto, por exemplo. Banco Central, lá, Tesouro Nacional está imprimindo grana. Casa da Moeda imprimindo grana. Inflação subindo, inflação torando. Um monte de gente com dinheiro querendo comprar, o juros está baixo. O que vai acontecer? O preço desse celular vai continuar subindo, 1.200, 1.300, mais pessoas comprando aqui, 13 pessoas comprando todo mês, o preço vai subindo. O vendedor vai testando o preço até estabilizar. E aí a gente começa a perceber cenário de inflação, não só aqui no celular, mas eu digo como um todo mesmo. Quase todos os setores sofrendo mais ou menos isso. Aí o governo vai olhar isso aqui e vai falar, porra, vamos dar uma controlada nisso aqui, tá ficando complicado. O que eles vão fazer? Eles vão subir essa taxa de juros, por exemplo, para 7% ao ano. De forma que se a pessoa quiser parcelar esse celular de R$1.000 aqui, vamos supor que ela pagava no parcelamento, vai, R$1.250, colocando juros aí. Não é exatamente isso, mas vamos supor que é isso aqui. Com esse aumento dos juros aqui da Selic, esses juros do parcelamento ele vai subir também, fazendo com que provavelmente esse celular parcelado suba para uns 1.350, se a pessoa for parcelar. Então o que vai acontecer? Não vai mais ter 10 pessoas querendo comprar esse celular. Vão ter, por exemplo, 7 pessoas querendo comprar esse celular. E aí o que vai acontecer? Vai começar a sobrar celular no estoque do cara, no estoque do vendedor, da empresa. O que ele vai ter que fazer para vender? Ou ele vai ter que manter o preço, ou ele vai ter que baixar o preço. Porque tem menos pessoas querendo comprar por conta dos juros ter aumentado. Então, de certa forma, o aumento da Selic, que estava na casa dos 5,25, subindo para 7%, por exemplo, os juros tendem aí a ficar mais caros. Vamos supor que era 1.250 aí para fazer parcelado, agora ficou 1.350. Menos pessoas vão comprar, de forma que o preço tende a se segurar no patamar que ele está, ou até mesmo cair, dependendo do caso. Só que você percebe que, se a gente estimula esse tipo de coisa que aumentar demais a Selic, os juros vão ficar tão altos que vai ter tão pouca gente comprando celulares ou qualquer outro tipo de bem de consumo, que você concorda comigo que as empresas vão vender menos celulares, menos aparelhos, menos bens de consumo, e isso pode impactar muito a economia também de forma negativa, porque as pessoas não vão estar aquecendo a economia. Então é uma linha muito tênue que o Banco Central tem na hora de regular essa taxa de juros aqui, tanto para não subir demais e acontecer o que eu falei de desacelerar totalmente a economia, dos juros terem ficado tão caros que já não vale a pena as pessoas comprarem, os vendedores começam a quebrar porque eles não conseguem vender, porque os juros estão altos. E olha que negócio louco, se as empresas e vendedores quebram porque elas não conseguem vender, elas têm que demitir os funcionários, que por sua vez não vão ter dinheiro também para consumir de outras empresas, de outros vendedores, que também vão ser demitidos. E olha como começa o ciclo da derrota da economia de um país. Então é uma linha bem difícil de ajustar. E também para baixo funciona da mesma forma. Vamos supor que deu uma controlada da inflação e tal, o governo está querendo estimular a economia de novo. Aí o Banco Central vai fazer o quê? Vamos pegar um cenário 3 aqui agora. Pega o cenário 3 aqui, ele baixa a taxa de juros, por exemplo, para 4,25% ao ano, de forma que esse celular que custava 1.000 e poucos, por exemplo, parcelado ele vai sair na casa aí, por exemplo, dos 1.150 e vai continuar nesses 1.150, de forma que vai ter muito mais gente aqui comprando celulares, por exemplo, vão ter 15 pessoas comprando. Isso estimula a economia, porque vão ter mais pessoas comprando, as fábricas vão fabricar mais, vão ter mais demanda de matéria-prima, que vai gerar mais empregos na parte ali de extração de, por exemplo, metais, silício, sei lá, seja lá qual for o material, plástico, não sei. De forma que tende a acelerar a economia. Só que também, nesse caso, é uma faca de dois gumes, porque se baixar demais, vai estimular tanta economia que vai ter tanta demanda de pessoas comprando, porque o juros está baixo, isso serve tanto para imóveis, quanto para bens de consumo, quanto ações também, de forma que o preço vai subindo tanto e as inflações começam a aparecer de novo. Então é uma linha bem difícil de controlar, tanto para cima quanto para baixo. Além também do ponto que, se a Selic ficar muito baixo, acaba que investidores estrangeiros que investiam na nossa renda fixa aqui no Brasil tendem a tirar os dólares deles daqui. Por quê? Porque não vai estar pagando bem a nossa renda fixa. Então isso faz com que tenhamos menos dólares aqui no Brasil e a gente sabe que se alguma coisa ficar mais escassa, o preço dela sobe. Então, Selic muito baixa pode gerar alta do dólar, assim como Selic alta pode reduzir o preço do dólar. Mas são tantos parâmetros, são tantas decisões que é muito difícil decidir isso. O Banco
Central, Copom, tem que tomar muito cuidado com isso. Então a gente pode falar que a taxa Selic serve tanto para aquecer a economia, quanto também para resfriar a economia. Agora, vai ter um outro ponto que a gente já vai conversar aqui sobre a taxa Selic, que é como ela impacta a Bolsa de Valores. Aqui é um nome bonitinho para a gente não falar empresas, né? Porque na prática, na Bolsa de Valores, existem empresas por trás. A gente vai entender como que essa taxa Selic pode impactar a Bolsa de Valores também nessa aula aqui. Agora, a gente pode entrar no conceito aqui de Selic Meta, Selic Over e CDI. Vamos entender um pouquinho melhor a diferença entre essas três taxas? Às vezes a gente acha que é a mesma coisa, né? Porque o CDI é praticamente a taxa Selic, que é praticamente a Selic Meta, que é a Selic Over. Não é exatamente a mesma coisa, mas elas estão sempre muito próximas. A gente já vai entender agora. Bom, na prática, a Selic Meta é justamente o que o Banco Central, que o Comitê de Políticas Monetárias vai estipular ali para a taxa Selic, uma meta para ela, vamos falar dessa forma. De forma que, se o governo está balizando uma meta, os empréstimos interbancários ali, na prática de um banco para o outro, eles vão ser muito próximos daquilo. E pois é, justamente esses empréstimos de um banco para o outro, de um dia para o outro, a gente chama de Selic Over. O nome antigo disso aqui era overnight, era de um dia para o outro, após passar a noite. Então eram justamente esses empréstimos de um dia, de um banco para o outro, balizado aí em títulos públicos, lastreados em títulos públicos federais. Então a Selic Meta é o que o governo quer que seja, mais ou menos. Vou escrever aqui, ó, Selic Meta é o que o governo quer impactar. Show de bola. Aí a gente tem a Selic Over, que é o que de fato é aplicado na prática, no dia a dia, na vida real. Porque o que o governo quer é uma coisa. Porém, a taxa real, da vida real, ela vai depender de quanto que os bancos realmente estão executando nessas taxas aí. Pois é, e como os bancos usam o lastreamento em títulos públicos federais, o Tesouro Selic, por exemplo, a taxa que eles cobram de um empréstimo de uma noite para outra, ou de um dia para o outro, que é a Selic Over, é muito próximo da Selic Meta, porque os títulos justamente são lastreados na Selic Meta. Então a Selic Over é muito próxima da Selic Meta. Mas o que é aplicado na vida real é a over, tá bom? Só pra gente fazer o exemplo, vamos supor que o banco 1 emprestou a grana ali pra uma galera, tal, fechou o caixa dele no negativo, abaixo do mínimo ali, fechou com caixa negativo no dia. Aí o banco 1 vai pedir um empréstimo pro banco 2, justamente colocando essa taxa aí de acordo entre eles, que vai ser a Selic Over, de um dia útil. Aí o banco 2, ele vai pedir uma garantia desse empréstimo. E no caso, essa garantia tá justamente em títulos públicos federais lastreados em Selic. Aí quando o banco 1 pagar a dívida, o banco 2 ele vai devolver esse título aí pro banco 1, justamente no dia seguinte, que tem o lastro em títulos públicos federais. E essa taxa aí justamente é conhecida como Selic Overnight. Claro que um banco para o outro, muitas vezes ele pode aumentar um pouquinho ou baixar um pouquinho de acordo com a média. E justamente a Selic Over, ela vai ser... Vou até ler aqui a definição da taxa Selic Over. Olha só. Taxa calculada com base na média ponderada das operações realizadas no mercado interfinanceiro lastreadas em títulos públicos federais. Pois é, então essa é a definição. A Selic Over é o que acontece de fato no dia a dia na vida real. A Selic Meta é o que o governo, o Banco Central, quer que seja mais ou menos a meta para aquilo. E o governo ele trabalha justamente para a meta nunca ficar abaixo da Over, porque a Over é o que é aplicado de fato no mercado no dia a dia. Então definindo, Copom decide Selic Meta e o mercado, a vida real, decide a Selic Over. E a Selic Over vai ser uma média realmente ali das operações feitas no dia. Pode ser que um dia ela seja um pouquinho maior, pode ser que um dia ela seja um pouquinho menor, mas está sempre muito próxima da Selic Meta. E aí a gente começa a entrar na parte do CDI. Pois é, a gente fala que o CDI é a mesma coisa que a Selic Over, mas não é bem assim. Funciona muito parecido na prática, só que aqui, quando a gente fala de CDI, é o Certificado de Depósito Interbancário. Show de bola. Muitas pessoas acham que isso aqui é uma taxa, mas na verdade isso aqui é um tipo de investimento, só que é um investimento de um dia para o outro, de um banco para o outro. Isso aqui não é útil para pessoas no dia a dia. Não confunde isso aqui com CDB, coisa que a gente já vai ver. É o Certificado de Depósito Bancário. Aí sim é um investimento que nós, pessoas físicas, podemos investir. O CDI, muitas pessoas chamam de taxa CDI, mas na verdade o nome correto para isso é taxa DI, que é a taxa aí dos depósitos interbancários, que é justamente aí o D mais um, que é a data de hoje, mais um dia útil. A gente vai entender melhor esse conceito mais para frente. E aí que tá, o empréstimo em Selic Over de um banco para o outro, ele é justamente lastreado em títulos públicos federais. Agora, o CDI, na verdade, a taxa DI, ela já é lastreada em títulos de crédito privado. Pois é, por exemplo, eu sou um banco, eu tenho um título de renda fixa de outro banco e eu deixo esse título de renda fixa como garantia. Pois é, só que normalmente os bancos quase não usam isso hoje em dia. Na grande maioria das vezes eles usam a própria Selic Over. Então, por convenção, a própria taxa DI, ou o famoso CDI também aí, conhecido popularmente, ele está exatamente em cima da Selic Over. Quanto a Selic Over tiver, vai ser o quanto o CDI vai estar também. Mas tem essa diferença, a Selic Over é lastreada em títulos públicos federais, enquanto o CDI, aí a taxa DI, é lastreada aí em títulos de crédito privado. E essas taxas são decididas pelo mercado, né? O quanto as pessoas estão comprando ali, quanto de empréstimo está sendo feito, quanto de volume de dinheiro, tudo isso impacta nessas taxas. E aí, só para a gente ter um exemplo, ó, enquanto a nossa taxa Selic Meta está em 5,25% ao ano, a nossa Selic Over está na casa dos 5,15% ao ano. É meio que uma convenção a Selic Over ser 0,1%
1% a menos, e o CDI também estando cravado justamente em cima da taxa Selic Over. Então, enquanto a Selic está 5,25, Selic Meta, a Selic Over vai estar 5,15 e a taxa DI, ou CDI, vai estar em 5,15 também. Show de bola. É basicamente assim que funciona. Se a Selic subir para 7% ao ano, a Selic Meta, a Selic Over vai ser 6,9% ao ano e o CDI também. Claro que podem ter pequenas distorções ali, coisa de 0,0001%, nada que faça diferenças reais na sua vida. Bom, então espero que você tenha entendido a diferença entre Selic Meta, Selic Over e CDI. A real mesmo, que a gente vai ver no dia a dia, é a Selic Over e o CDI. Fechou? Qualquer dúvida pode deixar aqui embaixo. E agora para o último ponto aqui dessa aula, que é justamente entendendo qual que é o impacto da taxa Selic na Bolsa de Valores. Bom, normalmente as altas da taxa Selic acabam prejudicando a Bolsa de Valores a curto prazo. Por quê? Muitas vezes, se a gente pega aqui, por exemplo, uma empresa da Bolsa de Valores como a Engie, vou pegar o site da Engie aqui, relação com investidores. A Engie, se você não sabe, é uma das empresas que a gente vai estudar no módulo de renda variável Brasil. É justamente uma empresa do setor elétrico, geração de energia elétrica. Pegando aqui na aba de investidores, vindo aqui em informações financeiras, por exemplo, em releases e apresentações de resultados, a gente consegue ver quais são as dívidas dessa empresa. E você já vai entender o porquê que eu estou fazendo isso. Vamos pegar aqui o resultado de 2020, por exemplo, aqui, quarto trimestre de 2020. Vamos pegar o PDF aqui. Vamos pegar esse PDF, vamos colocar aqui, ó, endividamento. Não sei se vai estar assim ou se vai estar como dívida. Vamos dar uma olhada aqui, ó, dívida. Olha só, tá justamente aqui a parte que eu queria achar. Vou até dar um zoom aqui pra gente, ó. Olha só, por exemplo, essa empresa aqui, a Engie, ela contrai empréstimos para reinvestir no próprio negócio dela, crescer ali a linha de geração de energia elétrica, por exemplo, construir mais hidrelétricas, coisas nesse sentido, energia solar, seja lá o que for, e ela precisa muitas vezes pegar empréstimos para isso. Ela pega empréstimos como? Muitas vezes aí do Banco Nacional de Desenvolvimento, que é a taxa de juros de longo prazo do TJLP, ou então também taxas fixas de juros, ou com base no CDI. Olha só que interessante. E a gente sabe que se a Selic sobe, o que acontece com a taxa Selic Over? Selic Over sobe e faz com que o CDI, ou a taxa DI, suba também. Então, automaticamente, a partir do momento que a Selic sobe, automaticamente essa empresa passa a ter mais dívida, porque esse valor aqui, ó, 12% das dívidas da empresa são balizadas em CDI. Se o CDI sobe, a dívida sobe junto. Pois é, então a alta da Selic, quando a Selic sobe, tende a impactar negativamente a Bolsa de Valores, porque a gente sabe que se uma empresa tem mais dívidas, vai sobrar menos lucro para ela, então tende a impactar um pouco o lucro da empresa. Da mesma forma que a gente vai ver ao longo das aulas várias rendas fixas balizadas em CDI, automaticamente, a partir do dia que a Selic sobe, a sua renda fixa de CDI, ela passa a render mais. E quem que vai te pagar esse dinheiro que está rendendo mais? Pois é um banco, é uma empresa, é uma debênture de uma empresa que está te pagando. No caso, tem até aqui, ó, a própria Engie, ela tem dinheiro de dívida de debêntures. Ela tem que pagar essa dívida aqui, R$1 bilhão em debêntures. Se essas debêntures são balizadas em CDI, ela automaticamente vai ter que pagar mais, porque os investidores vão, a partir daquele dia que a Selic subiu, receber mais. Então, as altas da Selic tendem a impactar negativamente a Bolsa, principalmente no curto prazo, porque justamente a dívida das empresas aumenta, teoricamente o lucro reduz, né? Se o lucro reduz, teoricamente também o preço daquela ação é menor. Então, a curto prazo, as altas da Selic tendem a impactar negativamente a Bolsa, assim como as baixas da Selic também, a curto prazo, tendem a impactar positivamente a Bolsa de Valores. Agora, a gente tem que ficar se atentando a esse tipo de coisa na vida real, no dia a dia? Não. Por quê? A nossa metodologia chama carteira blindada, de forma que você não precisa acompanhar esse tipo de coisa. A ideia é você colocar empresas na sua carteira que, de alguma forma, mesmo se a Selic subir, essas empresas são setores que as pessoas dificilmente vão parar de usar. Pega, por exemplo, o próprio setor elétrico aqui na Engie. Beleza, taxa de juros subiu, dívida subiu. O que vai acontecer com essa empresa? Ela vai quebrar? Não. As pessoas vão continuar pagando as dívidas de conta de luz normalmente. E a médio prazo elas vão fazer o quê? Beleza, eu tenho mais dívida. Quem que vai pagar essa dívida aqui? A empresa vai assumir o BO de pagar essa dívida maior? Não vai. Ela vai de forma ponderada ali, de pouco em pouco, embutindo esse custo no preço da energia, de forma que a empresa vai continuar sendo lucrativa no longo prazo, principalmente se ela é uma empresa blindada, coisa que a gente vai aprender mais pra frente. Mas eu queria que você entendesse basicamente isso, como que a taxa Selic pode impactar a Bolsa de Valores a curto prazo. Porém, como eu falei, a médio e longo prazo, se você tem uma carteira blindada, empresas de excelentes setores e uma carteira bem diversificada, não interessa se a Selic subiu, se a Selic caiu, se a inflação subiu, se a inflação caiu, porque todos esses aumentos, tanto da Selic, quanto da inflação, quanto até mesmo do imposto, se a empresa é de qualidade, se ela tem ali demanda de utilização, ela vai simplesmente embutir esse aumento de impostos, taxa, inflação no preço dos produtos dela, de forma que quem vai pagar essa conta no final é o consumidor. Então, normalmente as empresas não assumem esses BOs aí não. Claro que podem ter empresas que sim vão quebrar por conta de uma alta absurda da Selic. Mas aí, normalmente, esse tipo de empresa nem vai estar na nossa carteira, porque são empresas mais do setor cíclico, que são altamente impactadas, a gente vai ver melhor sobre isso depois. Então, como eu falei, as altas da Selic tendem a prejudicar as ações no Brasil a curto prazo, por conta justamente da dívida aumentar, já que grande parte delas é balizada
sinalizada no CDI ou na taxa DI. E o inverso também beneficia o mercado de ações a curto prazo. Na prática, no longo prazo, as empresas de qualidade não vão ser impactadas por esses movimentos. Por isso que a gente chama de carteira blindada. E é basicamente assim que a gente vai fechando essa aula sobre taxa, Selic, Selic Meta, Selic Over, CDI, vários conceitos aqui, às vezes um pouco complexos, conceitos de economia e tal, mas para quem gosta desse tipo de coisa, realmente é bem interessante entender. Fechou? Então, por essa aula aí, se ficou alguma dúvida que deve ter ficado, pode deixar aqui embaixo nos comentários. Qualquer dúvida também aí pode mandar no grupo de alunos, feedbacks positivos ou negativos. É sempre um prazer recebê-los aqui para sempre melhorar, evoluir a forma com que eu passo o conteúdo aqui para vocês. Fechou? Por essa aula é isso, Lucas aqui, aquele abraço, vou até e bora para nossa próxima aula. Fala, meus queridos, espero que vocês tenham curtido aí uma das aulas do Método Investindo com o Lucas, falando sobre a Selic, aprofundamos bem aí, entendemos todos os conceitos sobre como funciona esse mecanismo na prática, e agora você sabe de fato para que ela serve. Se você gostou desse modelo de aulas do Método Investindo com o Lucas, imagina isso em vários outros conteúdos, pois é muito conteúdo denso de forma bem explicada e didática para você. E se você quer entrar nesse treinamento Método Investindo com o Lucas, talvez no momento que você esteja assistindo agora, as matrículas estejam fechadas. Mas, se tiver aberto, vai ter um link aqui embaixo ou para as matrículas ou para a lista de espera para você ser avisado sempre que abrirem novas turmas. E o treinamento hoje é composto por mais de 220 aulas totalmente detalhadas. O Método Investindo com o Lucas vai muito além de investimentos, é uma metodologia de vida que vai desde uma blindagem sólida e patrimonial até você chegar de fato no seu objetivo, que pode ser aí se aposentar até uns 20 anos mais cedo. Usando o poder dos investimentos, mercado financeiro real, sem esse negócio de golpe, robozinho, trade, nada disso. Usando a bolsa de valores e o mercado financeiro para o que ele foi criado, que é para gerar renda passiva para você. Fechou? Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de cogitar, deixar o like, se inscrever no canal, faz bastante diferença aqui para a equipe, para mim, e vocês acabam ajudando a gente a entregar esse conteúdo para o máximo de pessoas possível, porque o YouTube ele gosta que vocês deixem um likezinho aí para a entrega dele ser maior. Beleza? Fechou? Por esse vídeo é isso. Espero que vocês tenham curtido. O Lucas aqui, aquele abraço, eu vou falar até e bora ficar milionário.